Seja bem-vindo, Parlamento Nacional, hoje com os deputados Cláudia Aguiar, Rui Barreto e Jacinto Serrão. Hoje vamos dedicar grande parte deste programa ao rescaldo das eleições europeias. Vamos também mais à frente olhar para a execução orçamental referente ao mês de abril. Como é hábito neste programa, reservamos sempre o primeiro momento para um tema livre à escolha de cada deputado. Rui Barreto, deputado do CDS, também qual é o tema que escolhe para início do programa? Eu, obviamente, associo-me a esta última parte da intervenção do deputado Jacinto Serrão. Obviamente, congratulo-me também pela eleição, quer da deputada, eurodeputada Cláudia Aguiar, quer da Liliana. Parece-me que também será confirmada a sua eleição brevemente e que desejo as maiores felicidades e que faça um trabalho em prol da Madeira e todos os madeirenses, porque, uma vez eleitos, é a representação da Madeira que está em primeiro lugar. Mas eu hoje gostaria de dar uma palavra muito especial e dirigir-me a toda a população de Santana, a todos os santanenses. Hoje de manhã, quando o programa for para o ar, já será ontem, mas hoje de manhã festejamos mais um aniversário, o aniversário 179 do município de Santana, e portanto a primeira palavra para esta nobre população deste concelho a norte e para todos aqueles, para todas as entidades, para todas as pessoas que trabalham neste concelho e que servem a estas gentis populações, e uma palavra também para as pessoas, para os imigrantes, para aqueles que estão na diáspora e que também mantêm uma ligação próxima ao concelho. E para terminar, eu queria congratular-me com uma notícia positiva. No passado dia 2 de maio, o Governo da República enviou um dossiê muito importante, que é o dossiê do Centro Internacional de Negócios, para Bruxelas. Este dossiê estava no Governo da República para ultimação e já foi enviado, que tem a ver com a negociação do quarto regime e que vai-se prolongar o terceiro até ao final deste ano para precisamente possibilitar a sua conclusão do quarto regime. E isto é muito importante porque este instrumento é absolutamente essencial para a Madeira, para a arrecadação de receitas, para a manutenção de postos altamente qualificados, e por isso houve aqui um trabalho de recuperação para reganhar competitividade, e eu queria deixar esta nota que é muito positiva, e houve aqui um empenho quer do anterior Ministro dos Negócios Estrangeiros, do Paulo Portas, quer do Ministério das Finanças, que se empenharam para que o Centro Internacional de Negócios volte a ganhar a competitividade que já teve no passado. Rui Barreto, também qual é a análise que faz destas eleições, este resultado do PS a nível nacional, do resultado também aqui na Madeira, com a Aliança a vencer estas eleições, mas com o PSD, enfim, que foi o principal rosto aqui da campanha na Madeira, a ter uma das piores vitórias, digamos assim, em eleições aqui na Madeira? Bom, eu acho que o que foi preocupante aqui, e aliás, desde os últimos 5 atos eleitorais, há um alinhamento, um distanciamento evidente das populações em relação ao ato eleitoral para as europeias. Nos últimos, desde 94, que a abstenção tem se situado acima dos 60%. Chegando agora a 66%, eu estava ainda há pouco a analisar, há Estados-membros em que a abstenção, como é o caso da Eslováquia, situou-se nos 87%. Exatamente. Este é um país que ingressou relativamente há pouco tempo. Há um alinhamento total. As pessoas acham que estas matérias que estão na Europa, que são decididas num local mais longínquo, não tão próximo dos eleitores, que não são importantes. Mas hoje 75% da legislação que é aprovada no Parlamento Nacional, na Assembleia da República, provém de diretivas comunitárias. E, portanto, estas eleições são importantes para o país manter representação e manter uma linha e uma tendência no Parlamento. Eu acho que este é preciso refletir exatamente sobre isso, e não só os 66%, aqui houve 7,5% das pessoas que votaram em branco ou anularam o boletim de voto. Aqui na Madeira tivemos 5.800 votos nulos, aliás. Portanto, só votaram 34%. Se subtrairmos 7% dá 27%. Se retirarmos aqui a votação do MPT, que é um caso, não é um partido com representação parlamentar, dá qualquer coisa como 20%. Significa que há partidos que estão a reclamar vitórias na ordem dos 31, são 31 sobre 20% da população. Eu acho que é muito difícil fazer uma análise correta quando o nível de participação é tão baixo. É preciso pensar as razões, e isso acho que é um trabalho sociológico importante a fazer, que razões é que levaram a que as pessoas não tenham exercido. É um sinal de manifestação, obviamente, distância em relação à classe política, há um descontentamento, as pessoas, esta crise está a criar uma certa desilusão
porque as pessoas, em certa medida, o grosso da população, não esperava que a situação piorasse desta forma, ou foram confrontadas, ou foram sendo confrontadas com notícias não positivas num exercício de governação, que se veio a saber a posteriori, e, portanto, deve-se repensar a forma de estar, concordo com aquilo que disse a sua deputada, e com a postura, com a veracidade, a forma clara com que se transmite à população. Em relação ao resultado, eu acho que no resultado nacional, eu acho que não foi tão mau quanto alguns previam para a Aliança Portugal, e a vitória do PS é uma vitória de perro. Estamos a falar de uma diferença na ordem dos 3 pontos, e se compararmos até com as últimas eleições autárquicas que se realizaram há 7 meses, o Partido Socialista ainda perde cerca de 5 pontos percentuais. Eu acho que há aqui uma análise a fazer. Houve um desgaste evidente nos partidos que conduziram à austeridade e aqueles que estão a aplicar a terapia. O Partido Socialista, que trouxe o país à bancarrota, e obviamente um governo que tem o superior, digamos, desígnio de ter que aplicar um memorando que tem medidas muito dolorosas, de dor, de enorme sacrifício, que causaram desemprego, e isso obviamente que tem afastado as populações. Eu acho que é preciso tirar ilações disto tudo, porque se verificarmos, estes partidos que chegaram a ter 70 e tal % da representação parlamentar, se este resultado fosse transposto para as próximas legislativas, quase que era um parlamento ingovernável, com uma balcanização de partidos com assento parlamentar, e aqueles partidos que são estruturantes para fazer reformas do Estado, uma revisão constitucional, nem sequer conseguiriam ter 2/3 do Parlamento. Isto é absolutamente preocupante. Por isso é uma questão que leva-me um bocado àquela questão que é muito importante e que acho que o Presidente da República tem falado, que é ou os partidos que têm governado o país tratam do país, ou eventualmente apressará um radicalismo que o país vai tratar deles. Rui Barreto, este resultado eleitoral deixa, de certa forma, a coligação com caminho livre, digamos assim, para cumprir este mandato até ao fim? Eu acho que o resultado, o PS ganhou as eleições, uma ligeira vantagem, e como disse ainda há pouco, eu acho que foram censurados aqui o partido que conduziu ao programa da austeridade e os partidos que estão a implementar o memorando da austeridade, obviamente. Há aqui uma dilapidação do resultado. Agora, vamos ter que encontrar aqui um mecanismo de resolução entre estes dois blocos, que eu acho que é isso que acontecerá no futuro. E aliás, o teu Presidente da República tem feito esse apelo para resolverem as questões essenciais do país. O Partido Socialista tem feito, por isso é que não consegue subir nas intenções de voto, tem feito perfeita demagogia. Critica o memorando, que foi exatamente aquele documento que o Partido Socialista assinou, subscreveu e pediu. Não aplicar o memorando, portanto, já discutimos o memorando N vezes nestes Mas também diz que quer acabar com a austeridade. Veja o caso da desilusão. Não vamos agora tirar dos socialistas europeus. Veja o caso da desilusão dos socialistas europeus, relativamente até àquilo que foi o farol dos socialistas, que foi François Hollande, que leva uma derrota absolutamente monumental na França. Constantemente disse que leva uma derrota monumental na Grécia. Uma derrota na Irlanda. Não me foi dado o tempo suficiente para falar também das questões da Europa e das questões da abstenção. É uma questão que tem a ver com resolução no país, mas num contexto europeu. Não tem havido uma linha diferente daquela que tem sido aplicada. Mas eu acho que isso é um desafio. Isso tem que ser um desafio, porque eu acho que também que é muito difícil aguentar socialmente governos que estejam constantemente a aplicar uma terapia de austeridade. É necessário reganhar e dar aqui uma nova esperança e políticas que levem ao crescimento. Não é por acaso que o Parlamento Europeu, que tem 751 deputados, entre 100 a 130 podem ser de partidos nacionalistas dos Estados-membros. Há um enorme descontentamento. Há 2 países, o Reino Unido e a Alemanha, que estão a aprovar, ou em vias de aprovar, legislação para expulsar imigrantes que estejam há mais de 3 meses desempregados. Há fenómenos de xenofobia no espaço europeu, porque o desafio da Europa
congregar interesses de 27 falar da coligação. de responsabilidade, de maior integração, com maior responsabilidade. E acho que isso é aquilo que tem que ser feito no país e também na Europa para encontrarmos uma solução para o espaço europeu, porque acho que isto está em causa aqui os fundamentais da democracia. Rui Barreto, mas com este resultado eleitoral conseguido pela coligação, que é uma derrota, mas enfim, também não há uma vitória expressiva por parte do Partido Socialista. Pode existir aqui a convicção por parte dos partidos da coligação que em próximas eleições legislativas nacionais, no próximo ano, poderão eventualmente até ganhar essas eleições? Acha que o caminho está aberto nesse sentido? Eu acho que há aqui uma erosão clara, isso que eu estava a dizer. Vai depender muito de como é que vai decorrer este próximo ano. É porque agora, supostamente, para a governação estamos num período até mais fácil para a governação, porque já não estamos com a economia a dar sinais de recuperação. Eu sou defensor que a reforma devia de ser feita no Estado, no corte na despesa, e nunca no aumento de impostos. Sou desfavorável ao aumento de impostos e corte nos rendimentos. Mas para isso, uma reforma do Estado tem que ser feita com os partidos que são absolutamente estruturantes. E isso não foi possível fazer. Nós sabemos bem as políticas do Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, que levaram a um aumento colossal de impostos, perda de rendimentos, e que isso teve um efeito na economia, mas em boa verdade, muitas das medidas que também estavam lá plasmadas foram medidas que estavam no memorando e que, se Portugal não implementasse, não recebia as tranches que estava sujeito trimestralmente. Eu acho que vai depender neste próximo ano, se a economia continuar a progredir da forma que se está a dar e que se não volte, que se encontre soluções, mas que se não volte a cortar nos rendimentos e não haja aumento de impostos, porque a economia tem que crescer, porque isso é fundamental para nós pagarmos a nossa dívida. E eu acho que o Governo tem chance de ainda poder vencer as próximas eleições. Rui Barreto, como é que olha, por exemplo, a este fenómeno de Marinho Pinto, que teve a votação que teve em todo o país, também aqui na região? Sim, aqui na Madeira também teve, e no Funchal teve cerca de 10%. Eu acho que é um fenómeno, eu acho que de quando em vez acontece isto, aparecerem candidatos pela sua postura, e o Marinho Pinto foi um bastonário muito ativo, muito mediático, apareceu muito nas TVs, as pessoas o conhecem, tomou posições públicas de denúncia sobre alguns aspectos, mas é um judicialista, é um pouco populista. Um discurso de combate à corrupção. Agregou um pouco o descontentamento, mas infelizmente mais moderado que de alguns partidos que pululam aí pela Europa, agregou o descontentamento e o protesto, que há 5 anos atrás tinha caído no Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda há 5 anos atrás elegeu 3 eurodeputados e ontem quase que perderia toda a sua representação no Parlamento Europeu. Julgo que ele toca... há um enorme descontentamento, portanto há um discurso feito com sabedoria, e o Marinho Pinto tem essa capacidade. É fácil de chegar às pessoas porque há descontentamento que se pode trabalhar, e ele fez-lo de forma, enfim, positiva, porque conseguiu ser eleito. Não me parece que isto possa ter uma consequência de outro nível para o Parlamento. Já se fala até, inclusive, que poderia ser candidato à Assembleia Nacional. Mas, enfim, quer dizer, as pessoas também depois têm que se definir onde é que querem fazer, ao Presidente da República, não é? Mas isso já antes desta eleição se falava que ele seria um candidato presidencial. Mas falou agora para a Assembleia da República. E até para candidato à Assembleia da República. Para as presidenciais também. Acho que é importante ele definir também onde é que quer exercer e fazer política. Ele agora vai tentar eventualmente capitalizar aqui conseguindo estas eleições, não é? Pode ter um papel clarificador sobre algumas matérias, ele tem uma posição muitas vezes acutilante, chamar a atenção, que o faça, que defenda Portugal nestas instâncias, porque também precisamos de precursores, muitas vezes de posições mais arraigadas, mais aguerridas, para aquilo que são os desafios da Europa, que são muitos, para mantermos aquilo que são os fundamentos da Europa, que eu acho que estão beliscados com estas eleições. Rui Barreto, o facto do CDS não fazer campanha aqui na Madeira nestas eleições, embora já falou aqui que deu indicação no sentido de voto, em que medida é que pode ter consequências para o futuro, para o partido? Bom, repare, o CDS, por razões que foram explicadas e seu devido tempo, não fez campanha, mas deu indicação de voto, e estou convicto que os militantes do CDS ontem exerceram o voto na Aliança Portugal. Os parlamentares ao Parlamento Europeu, que são 21 que foram eleitos, eu julgo que devem ter uma posição suprapartidária. Portugal elegeu 21 em 751. O que eu espero é que a partir de ontem, a partir do momento da sua eleição,
sejam do PSD, sejam do CDS, sejam do Partido Socialista. Sejam todos deputados nacionais. Sejam deputados nacionais. Coloquem o interesse nacional acima de tudo. Nós já sentimos essa dificuldade, nós, como parlamentares da Assembleia da República, que somos 6 em 230, e que muitas vezes temos de conversar e devemos fazê-lo para defender os interesses da Madeira, que são muitas vezes difíceis de fazer vincar. 21 em 751 é dificílimo. E então de regiões ultraperiféricas ainda mais. Eu acho que é preciso trabalhar em cooperação, em sintonia, levando os assuntos da Madeira e os assuntos das ultraperiferias, os assuntos de Portugal a fazer valer. Temos um exemplo do que a importância de um deputado europeu foi, infelizmente, a intempérie de 20 de fevereiro, em que foi necessário acionar uma série de fundos comunitários para fazer face à desgraça que nos assolou. Portanto, tem um papel aí essencial. Como tem um papel para o Centro Internacional de Negócios, como tem papel, por exemplo, para os transportes, para a política de transportes, para os incentivos dessa matéria. Portanto, os deputados devem estar em sintonia, cada um, obviamente, inserido no seu grupo parlamentar, mas colocando um patamar superior, que é os interesses da Madeira e os interesses do país. Vamos, Rui Barreto, como é que olha para estes dados da execução orçamental, olhando para estes valores que foram divulgados no final da semana passada, que dão conta de uma receita corrente que cresceu relativamente ao período homólogo, na ordem dos 5%. Com medidas do Orçamento de Exatamente. Estado, não é? Aumento de Exatamente. impostos. Receita fiscal também subiu e, portanto, temos aqui impostos, o IRS também a subir. O IVA. E o IRC a descer. E o IRC a descer, enfim, o IRC incide sobre a tributação das empresas, há uma diminuição dos resultados das empresas, portanto aí... E tem uma descida significativa, 23%. Um imposto talvez menos significativo de todos os outros. O IRS aumenta pelas medidas do Orçamento de Estado, da nova tabela do IRS, e o IVA tem um aumento mais expressivo, na ordem dos 22%, contribuindo para o aumento da receita, que anda à volta, no global, em 6,3%. São medidas, obviamente, do orçamento e que a região também, que está... houve aqui um estilo de governação que trouxe-nos a este resgate, seja na República, seja aqui na região, e para consolidar teve-se que encontrar aqui um mix de medidas do lado da receita e do lado da despesa. A despesa aumenta de forma muito acentuada, porque há aqui uma rúbrica que é bem reveladora da forma como se governou a região. O ano passado, a esta data, estamos a falar de dados de janeiro a abril. O ano passado, em juros, a região tinha pago 26 milhões e este ano estão 103 milhões de euros. De janeiro a abril, 103 milhões de euros. Se mantiver este ritmo nos próximos 3 trimestres, as responsabilidades financeiras são 400 milhões. Mas não faz muito daquilo que eu tenho dito anteriormente. As responsabilidades da região, com os juros da dívida, com as parcerias público-privadas, são à volta dos 450 milhões. Ora, com a estrutura de receita que a região tem, que andam à volta dos 800, mais as transferências do Orçamento de Estado, a Madeira não pode ter responsabilidades plurianuais com juros superior, com o serviço da dívida superior a 200 milhões de euros. E aqui é que está a questão essencial. Nós vamos ter que renegociar, reestruturar, consolidar, encontrar alguma forma constitucional. Eu tenho referido que é preciso equacionar tudo para que as pessoas vivam melhor. As pessoas, nesta fase, é preciso dar esperança, é preciso dar um caminho de que os tempos serão melhores e temos que reequacionar a forma como estamos até a relacionar com a República. Nós estamos a suportar os custos da saúde e da educação, que consomem quase a totalidade, todas as receitas fiscais que são pagas e que são e que ficam na região autónoma da Madeira. Só a educação e a saúde consomem todos esses recursos e, portanto, eu acho que podemos equacionar também a possibilidade da República assumir as suas responsabilidades constitucionais no todo, eventualmente com a negociação da Lei de Finanças Regionais, mas não vai ser possível governar a Madeira investindo e colocando novas condições de vida para as pessoas sem uma negociação séria. Vamos ter que ter medidas prudenciais para não voltarmos a chegar, mas temos que encontrar uma forma de que as responsabilidades plurianuais encaixem na estrutura de receita, que também aí vamos ter que trabalhar, não da forma como estamos a fazer, absolutamente penalizadora para os agentes económicos. É porque temos uma carga fiscal, que já é hoje 40% da riqueza que é produzida, e isso cria qualquer desincentivo ao investimento. Mas trabalhar na receita, encontrando outros instrumentos, para além do Centro Internacional de Negócios, como um regime, um estatuto de residente
para Portugal e criando incentivos através da diplomacia económica ao investimento direto estrangeiro para que se possa voltar a dar esperança a este... será nos próximos tempos. Então voltamos com este Parlamento Nacional de hoje a 15 dias, porque de hoje a 8 vamos ter aqui os deputados que têm assento na Assembleia Nacional. Boa noite, fique bem.